Programa Cristo Reina na sua TV, ao sol, a TV online de Catolé do Rocha. E a gente medita cada vez mais sobre os mistérios da crucificação do Senhor Jesus, que é o que eu quero trazer para você. Ainda estamos na Páscoa, ainda estamos celebrando a Páscoa do Senhor Jesus, já estamos indo para o terceiro domingo do tempo pascal. Até maio, mais ou menos, a metade do mês de maio, ainda comemora-se a Páscoa do Senhor Jesus. E eu quero trazer para vocês agora o ensinamento, um pouco falando sobre a crucificação de nosso Senhor Jesus. Um pouco do sofrimento que nos deu essa vida em graça, essa vida em plenitude. Então eu trago para vocês esse ensinamento agora, que vai nos dar um verdadeiro significado sobre o amor de Deus com cada um de nós. A crucificação de Jesus Cristo se inicia com a chegada ao Gólgota e retiravam toda a roupa do condenado. Entretanto, de acordo com o costume judeu, era permitido que o vestissem com uma espécie de tanga. Os membros do Sinédrio realizavam certa inspeção, não permitindo que infringissem a descendência dos judeus. As cruzes não eram muito altas, geralmente não passavam do dobro da estatura humana. Jesus ficou suspenso a mais ou menos 1 metro do chão. No meio da haste vertical havia uma clavilha de madeira que parecia uma haste. Nessa espécie de cavalete, o condenado era erguido por meio de cordas ou correias. Na crucificação, o corpo ficava sustentado por essas amarrações e impedia que ele caísse ao solo, caso sua mão fosse rasgada. O peso do corpo fazia com que os ferimentos causados pelos pregos cada vez mais aumentassem. Muitos desenvolviam febre, convulsões e espasmos musculares, que traziam ainda mais tormento em ondas de dor insuportáveis. A crucificação trazia um suplício infame, a forma mais desonrosa de morte, degradante e extremamente dolorosa. Jesus passou as suas últimas horas de vida suportando dores atrozes. Os pregos entravam rasgando os tecidos mais inervados dos pés, fazendo com que o crucificado se contorcesse de dor. Lembrando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, ficou das 9 até as 3 da tarde numa cruz. É muita dor e muito amor também. No que estes respondiam aos seus algozes com enxurradas, insultos e maldições, mas a resposta de Jesus mostrava muito do seu sublime caráter. O mestre rogava por seus executores, pedia que o Pai os perdoasse. É em momentos de crise como esta que se manifesta o verdadeiro conteúdo da alma. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazem. Palavras que demonstram a sua superioridade moral, a sua força, ternura e doçuras infinitas. Ele era realmente um rei de uma grandeza, que não era deste mundo, o mestre do amor. Cegos pelo ódio, os que o entregaram para ser crucificado eram indesculpáveis. Mas Jesus, mesmo em sofrendo dores terríveis, deixa de pensar em si mesmo para pensar nos pecadores e também aos perdoar. Na crucificação de Jesus, era ainda mais doloroso ter diante de si logo abaixo a sua mãe e seus amigos. Ver a expressão de amargura nos seus olhos, seus lábios balbuciando, se misturando com lágrimas. Profunda tristeza e pranto por aquele que estava morrendo lentamente por ter feito apenas o bem. E muitas vezes acontece com a gente, fazemos tanto bem, que acabamos terminando mal. Jesus era um rei que sofria crucificação por ter apenas falado a verdade e o amor. Os soldados tinham por lei direito de ficar com a roupa dos crucificados. Como eram 4 soldados, dividiram o manto, o turbante, o cinturão e as sandálias. A túnica, porém, a parte principal das vestes, era feita de um só tecido
sem costura alguma. Após a crucificação de Jesus, os soldados chegaram a um acordo e lançam sorte sobre ela, cumprindo a profecia do Salmo 22:18, que vai dizer: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Os romanos colocavam uma tábua com a inscrição do motivo da crucificação na parte superior da cruz, e foi escrita em 3 línguas: o latim, que é o idioma oficial do governo romano, grego e hebraico. Em sua derivação aramaica e a acusação sobre a sua cabeça, que dizia: Jesus Nazarenos, Rei dos Judeus, que quer dizer Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os membros do Sinédrio tentaram dissuadir Pilatos de mudar a inscrição para ele. Queriam mudar o texto e dissesse assim: ele disse, sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos não aceitou. Era uma forma de humilhar os membros do Sinédrio e se vingar dele. Mais uma curiosidade é sobre os 2 ladrões que ficaram ao lado de Jesus na cruz. 2 bandidos salteadores sediciosos como Barrabás foram à crucificação de Jesus. As cruzes foram levantadas à direita e a outra à esquerda, uma homenagem de zombaria ao rei crucificado. Mas Deus permitiu que isso acontecesse para se cumprir a profecia. E foi contado os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53 vai estar escrito. E em meio à crucificação, um dos ladrões se junta ao jogo cruel de insultos e injúrias. Mas logo Jesus percebe um defensor inesperado, que podemos chamar aqui é o outro ladrão, bom ladrão. Esse ladrão, ainda que tardiamente estava a refletir sobre todo o percurso de sua vida, como fora seduzido por uma nobre luta de liberdade, que é o que o verdadeiro Senhor Jesus passou também por isso. E passava a admirar a verdadeira coragem que estava no Salvador ao seu lado, e de repente ele percebeu que crer em Jesus é que era a verdadeira luta por liberdade, justiça, paz e amor. O ladrão arrependido então, ele vira-se para o mestre, ele faz uma súplica: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O ladrão se arrependeu disso. E o Senhor Jesus respondeu a ele: em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Também aconteceu a treva sobre toda a terra na crucificação. Por volta da hora 6ª, ou seja, no meio-dia, ocorre um fenômeno extraordinário. Se da parte dos homens não havia nenhuma manifestação de compaixão pela crucificação, a natureza, ao contrário, se vestia de luto e protestava contra o maior crime já cometido na história. O que aconteceu ao meio-dia? O sol se escureceu até a hora 9ª, em homenagem ao seu Criador, que estava agonizando na cruz, próximo da morte. Jesus pronunciou com muita força as palavras Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Era uma forma melhor de expressar o peso esmagador dos pecados humanos que ele, no momento da crucificação, trazia sobre si. E é assim cumprida então a profecia do Salmo 22, versículo 1. Está aí um pouco que eu trago para você do ensinamento da crucificação do Senhor Jesus. O quanto sofreu Jesus na cruz, como sofreu o nosso Salvador. Isso tudo para provar o seu amor por nós, para trazer para mim e para você no íntimo do nosso coração que o verdadeiro Cristo, que o nosso Deus ama cada um de nós incondicionalmente. O seu amor é rico em misericórdia e infinito. Temos uma graça em nossa vida, em nosso coração. Encerramos aqui rezando, pedindo essa graça de Deus sobre a nossa vida. Senhor Jesus, que por intercessão da sua Santa Cruz possa nos livrar de todo o mal, possa colocar em nosso coração a verdadeira, perfeita alegria. Que o Senhor Jesus coloque em nosso coração também o verdadeiro sentimento de amar, de ter misericórdia para com os nossos irmãos.
Que todos os dias de nossa vida seja repleto de paz e harmonia e que possamos cada vez mais aprender a vivenciar os seus ensinamentos e a proclamar a boa nova, assim como o Senhor anunciou aqui na terra. Isso seja feito em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos a oração de cura, libertação e conforto para a nossa alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nesse dia de hoje, meus amados, e todos os dias da sua vida, o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no seu dia a dia, abençoando a sua casa, a sua família e o seu trabalho. Que Deus esteja sempre com cada um de vocês no seu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.